Boa noite, pessoal. Boa noite à casa, aos amigos que aqui chegam. Para mim é uma emoção muito grande. Eu sou acostumado a falar, Lula e Juliano e Coronel Glauco, em vários eventos, pela série de associações que eu cheguei a dirigir, quer seja aqui em Pernambuco, quer seja no Paraná, em Minas Gerais. Mas hoje eu confesso que estou meio emocionado, muito emocionado, e nunca fiz algum discurso meu também por escrito, doutor Matias, foi sempre sem isso. Mas eu confesso que eu estou realmente emocionado. Eu agradeço muito aos vereadores de Limoeiro, notadamente o presidente Daniel, que me concedeu essa honraria, para mim, da maior importância, porque hoje eu posso dizer, sou cidadão limoeirense. Isso é muito para mim. Muita gente ficaram surpresos até, alguns amigos que tem aqui, com Paulo Guedes, meu amigo, criador de holandês, e Gonzaguinha, enfim. Muitas pessoas, presidente, não sabia que eu era de Recife, né? Quem me conhece acha que eu sou de Limoeiro. E agora eu posso dizer, sou limoeirense. Né? Por que a minha alegria? Primeiro, porque eu aprendi a amar Limoeiro. Aprendi a gostar de Limoeiro. Com meu pai, com minha família. Como o presidente Daniel falou, os vereadores Zósimo, que desde da nossa infância que acompanha a gente, o Quirino, que o pai dele era muito amigo de meu pai, né? Enfim, vários aqui. Então, a nossa família tem sido importante para a cidade de Limoeiro. Meu pai, eu já disse isso, doutor Matias, no nosso parque de exposição, num evento, que meu pai tinha uma preocupação grande, né? Paulinho, meu amigo e funcionário, que está aí representando os funcionários da Irodusa, tudo, sabe disso, do carinho e o amor que meu pai tinha por Limoeiro. E meu pai dizia o seguinte, presidente, Coronel Roberto, ele queria morrer e ser enterrado em Limoeiro. Tal o amor dele a Limoeiro. E hoje ele está enterrado em Limoeiro. Né? Como também está enterrado meu irmão mais velho, José Luiz, que o Coronel Roberto participou desse sofrimento que eu tive com meu irmão, doente. A Coronel Denise, cujo esposo, Coronel Glauco, também cavalariano, está aqui presente, também participaram desse sofrimento ao meu lado. E perdi meu irmão Zé Luiz. Menos de 6 meses, eu perdi meu outro irmão, Otávio. Né? Então, Deus quer assim. E a gente tem que, acima de tudo, agradecer a Deus por tudo na vida. Eu posso dizer que sou uma pessoa realizada. Presidente Daniel, eu trabalho desde os 14 anos, quando fui reprovado no Colégio Marista, e está aqui Zé Geraldo, secretário de Agricultura e diretor da Sociedade dos Criadores de Surubim, que foi meu colega marista. Também tinha o doutor Marcelo Orlando, João, doutor Brasil, né, Marcelo Brasil, que foi colega mariano também, né, do Colégio Marista. Então, trabalhei no que quis, nasci de uma família abençoada, notadamente pelo meu pai, Otaviano, e minha mãe, Inácia. Né? Hoje, inclusive, a gente tem um instituto aqui em Limoeiro, que é presidido por meu cunhado, e a vice-presidente é minha irmã, que falou há pouco, Instituto Inácia e Otaviano Duarte. E tem feito várias ações em prol de Limoeiro. Né? Então, eu sou muito feliz por isso, trabalhei no que eu gostei, e uma coisa espetacular que eu tive em minha vida foi amizades. Eu tenho um patrimônio muito grande, que é de amizade. Eu acho que eu não conheço nenhum intrigado. Pode ser que eu tenha, né? Deve ter. Mas eu fico muito contente com isso.
Eu aprendi com meu pai, ele nunca me ensinou a trabalhar, meu pai. Eu aprendi a trabalhar vendo ele trabalhar. E alguns valores que eu aprendi com meu pai foram muito importantes para a minha vida. Simplicidade. Quem conheceu meu pai, e muitos aqui na casa conheceram meu pai, sabe da simplicidade que ele era, um homem com todo, vamos dizer assim, com todo o poder econômico que ele tinha, né? Que ele veio de baixo, inclusive. Meu pai trabalhou, Juliano, na roça. Ele era o que a gente chama no Paraná de boia fria, né? E ele não recebeu herança. Casou-se com minha mãe aos 20 anos e minha mãe 14. Fugido, inclusive. Né? Tinha aquela época, então ele fugiu, casou com minha mãe em Vitória de Santo Antão, e minha tia, mais velha, irmã dele, de minha mãe, passou-se como mãe de minha mãe para autorizar o casamento, né, doutor Matias? Doutor Matias tem elogiado muito meu pai. Doutor Matias, eu tive o prazer de, na outra gestão, onde a gente realizou a 4ª exposição de animais de Limoeiro, e foi no parque de exposição atual, a primeira exposição. Eu era o vice-presidente e coordenador da exposição. Doutor Matias era o diretor jurídico. Mas eu fico muito grato ao doutor Matias, porque ele é muito reconhecido pelos valores que meu pai teve, né, Jorge? Meu pai é uma pessoa assim que eu sou suspeito de falar, era meu pai. Muita gente me conhece como filho de Otaviano, mas algumas pessoas não conhecem ainda o que eu fiz. E fiz dando seguimento ao que eu aprendi com meu pai e que eu ensinei para meus filhos. Então, hoje, no nosso grupo da nossa família, eu tenho o prazer de estar a 3ª geração do Sr. Otaviano. No setor algodoeiro, que nós somos um dos maiores do Brasil, é muito comum a gente ver uma empresa que chegou ali, teceu suas atividades e fechou. E nós estamos aí há muitos anos passando de pai para filho. Uma empresa familiar que tem segmento. Né? São várias empresas da família. Na área da agropecuária, que era mais uma diversão do meu pai, é outra coisa que me deixa muito honrado, né? O trabalho, né, João Tavares, que meu pai teve nesse ramo da agropecuária, e como eu fico feliz de ver o reconhecimento das pessoas que fazem parte do governo, das pessoas que fazem parte da Polícia Militar. O Coronel Roberto Viana, poucos conhecem, mas é meu amigo e irmão, eu costumo dizer, um coronel espora de ouro, né, Coronel Glauber? Foi professor desse que está aqui também, foi professor também da atual comandante, primeira mulher a ser comandante do Regimento de Cavalaria de Pernambuco, cujo esposo está aqui ao meu lado, que é o Tenente Coronel Glauber, que também é cavalariano. Eu os conheço desde que ela era tenente e o coronel sargento. Eu até brincava, porque o sargento ele coordenou, não sei se o senhor lembra, a questão da ecoterapia, né, na Polícia Militar. A Polícia Militar tem, e o próprio governo tem alguns setores que são elogiáveis, né? O João sabe disso, a questão do IPA, por exemplo, várias pesquisas que são feitas ali. E no caso da cavalaria tem um trabalho muito bonito, viu, Paulo Guedes? O trabalho da ecoterapia, que foi esse que está aí. Coronel Roberto, quando comandante, quem iniciou esse trabalho. Ele, quando eu visitei ele, meu sobrinho, né, que é casado com minha sobrinha, Mendonça Filho, que pediu desculpa também, esqueci de falar dele, ele estava com compromisso em Belo Jardim hoje, que já tinha assumido antes com o prefeito, mas já até gravou também um áudio, eu esqueci de mandar, mas ele era vice-governador na época. E eu estava, porque eu não só trabalhei para a agropecuária em Pernambuco. Nos lugares que eu passei, eu dei minha colaboração. E aí, Coronel Glauber, Roberto sabe disso, a gente estava montando, e eu fui o idealizador e coordenador, e que implantou, apesar de ser um civil, eu não sei, Coronel Roberto, como chama, é um pequeno, não sei se pelotão ou como chama, lá em Londrina, uma companhia, né? Lá em Londrina, da Cavalaria da Polícia Militar do Paraná.
no Parque de Exposição de Limoeiro, desculpa, que eu gosto tanto de Limoeiro, mas no Parque de Exposição de Londrina, consegui que os animais ficassem alojados ali, fornecemos o feno e a ração balanceada o governo do estado financiava. Juntei com os amigos pecuaristas, quando eu fui diretor da Sociedade Rural do Paraná, e o presidente foi secretário de Segurança em seguida, deu apoio para montar esse esquadrão, essa companhia, e eles cediam a ração. E eu juntei esses amigos nossos e nós cedemos cavalos dos pecuaristas para iniciar, porque a Polícia Militar lá não tinha o esquadrão de Curitiba, que é muito antigo, mas não mandava cavalo, pouco mandava era ração. O automóvel, coronel, para transportar os cavalos, doutor Matias, era uma caminhonete dessa dupla Hilux, né, com um reboque. Então você imagina, ir para um policiamento, levar de 2 em 2, entendeu? Foi quando eu conheci o meu amigo e irmão, Roberto Viana, do qual eu sou um admirador, né? E sua esposa Evana, o Rodrigo, que é o filho dele, está ali. A Evana ainda não existia, ainda estava meio namorando, né? Ainda estava meio assim. E aí eu conheci, Roberto me apresentou, e eu vi os veículos que tinha lá, e aprendi um pouco ali da cavalaria para levar para o Paraná. Desculpa se eu estou me alongando, mas é que são tanta história, né? E a gente viveu, e vai viver ainda, se Deus quiser, né? Mas, assim, outros valores que eu também segui de meu pai, além da simplicidade e humildade. Meu pai era muito humilde. Da mesma forma que ele tinha, por exemplo, amizade com as pessoas daqui, ou mesmo do mais simples funcionário, quer seja um varredor de rua, um vaqueiro, o Paulinho que está ali sabe disso, que era o pai dele, trabalhou com meu pai, ele nasceu na fazenda. Então, meu pai tratava da mesma forma que o presidente Geisel quando veio na fazenda, né, visitá-lo. Então, é impressionante isso, né? Uma coisa também que ele falou é dignidade, honestidade, sempre muito trabalho. Veja, eu, por ser filho de Otaviano, dono da empresa, eu nunca tive nenhuma regalia por trabalhar. Comecei a trabalhar de contínuo, viu, Fernando? E Zé Geraldo, de contínuo, porque lá no Marista eu tinha sido reprovado, eu levei pau, como diz a história, né? O primeiro ano eu passei, segundo ano fiquei em segunda época, terceiro levei pau. Aí, meu irmão Zé Luiz, que era o mais velho, me colocou, com a aval de meu pai, para ser contínuo no escritório que a gente tinha lá na Rua da Moeda, na Iroduza, Indústrias Reunidas Otaviano Duarte S.A., da qual tive o prazer de ser presidente e em seguida ao meu pai, substituir meu pai. Então aí fui. Foi muito bom porque Miguel Pitribu, amigo da gente, usineiro aí de tanta, meu irmão Roberto, seu pai era muito amigo do meu pai, né? E eu aprendi muito com isso. Então, dali eu fui contínuo, fui auxiliar de escritório, passei umas férias aqui de balanceiro na usina nossa aqui, fiz o curso de classificação de algodão. Ou seja, Jorge, em todos os setores da empresa, de um pouco eu sabia, eu conhecia. Passei no departamento de compras. Meu pai me emancipou aos 17 anos, para que eu pudesse ser diretor da empresa, inclusive da agropecuária, era Fazendas Reunidas Otaviano Duarte S.A., que compunha um total de 15 fazendas, né? E aí eu fui, aos 17 anos, ser isso. Enfim, uma série de coisas que a gente passou na vida com muita alegria, né? Mas, assim, basicamente, a minha vida em Limoeiro, ela começou cedo. Eu esqueci de mandar para a nossa assessora, que eu agradeço muito, aperrei muito ela, mas, assim, tinha uma foto que eu queria colocar aqui, que era do Centro Limoeirense, João Teobaldo. Lembra do centro? Isso, era o mascote. Então, eu era o mascote aos 3 anos, quando eu comecei a gostar de Limoeiro. Eu, por acaso, nasci em Recife, mas eu sempre fui voltado a Limoeiro. Meu pai me mandou para o Paraná, eu estava recém-formado em administração de empresas, então fui ao Paraná, mas fui meio assim a contragosto, mas meu pai, além de pai, era patrão, né? Eu tinha que ir. Foi bom porque eu aprendi muita coisa, fiz muitas amizades, e eu acho que eu dei minha contribuição para a comunidade. Isso é importante, né?
a gente luta, trabalha, mas também tem que pensar no próximo, também tem que pensar na comunidade que está ao seu redor, né? Eu me lembro muito que era José Hermílio de Moraes, muita gente aqui deve conhecer, Miguel conhece. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em São Paulo, e ele disse assim: se a gente não se preocupa com os em nossa volta estão, por exemplo, se tem miséria, se tem pobreza, isso vai bater na gente, não tenha dúvida. Então, eu penso que a gente tem muita coisa errada. Eu, olhando assim, do ponto de vista empresarial, eu não sou político, eu fui filiado agora pelo meu amigo Gilson Machado, mas eu entendo política empresarial e política agropecuária. Esse é a minha praia, como diz a história. Então, do ponto de vista, Gonçalves, do país, da economia, enfim, eu fico assim um pouco, não sei bem o termo, mas insatisfeito talvez seja esse o termo, porque, infelizmente, no Brasil, quem produz é penalizado. Você tem uma carga tributária enorme. Você produzir hoje é quase que você ser um mal visto pela sociedade. E nós precisamos de produção. Não existe empregado sem patrão. Não existe economia forte se a empresa não é forte, se o setor produtivo não é bem trabalhado e não é forte. Eu acho que esses exemplos, às vezes, que vêm de coisas erradas, principalmente de governantes, sem falar o nome de ninguém, eu acho que não comungo com isso, sabe? Eu fico triste com isso, de ver o nosso Brasil poder, que tem imenso, como o ministro Gilson falou, né, nós temos um potencial tão grande e não se trabalha isso. Então, eu, terminando a questão de Limoeiro, de como eu amei Limoeiro, foi desde o início. Minha família toda aqui, estava falando que a minha prima estava por aqui, a filha de Zé Adalto, eu não sei se ela está, mas ela era neta do meu tio Adalto, que foi prefeito de Limoeiro, né? O meu irmão Luiz Gonzaga Duarte foi deputado estadual, mais novo da Assembleia. Ele foi eleito aos 21 anos de idade. Foi o terceiro deputado mais votado daqui, quando meu pai ainda participou de política, né? E depois ele teve uma diferença e estremeceram e cortaram o relacionamento, ele com o tio dele, o famoso Coronel Chiqueraco, né? E então, eu pequeno vivi um pouco dessa briga, era fogo, porque o Coronel Chiqueraco tinha os que a gente chama os capangas, né? Meu pai também se prevenia, e a gente tinha medo de algum problema, né? O meu tio, o tio de meu pai, né? O Pedrosa está ali também, sabe disso, o Rômulo. O meu tio de meu pai, Coronel Chiqueraco, que se dava muito bem com ele, Matias conheceu bem ele, jurou de matar meu pai, publicamente. Mandou as pessoas dele, né, os segurança seria o nome hoje, né? Tem coronel da polícia, mas... Então, é passado. Então, mandou acabar o comício do meu irmão, ainda jovem, no Cedro, a terra do senhor, na bala, na metralhadora. A sorte que meu irmão estourou um pneu do carro, às vezes é Deus, né, que providencia isso, e quando eles chegaram lá, meu irmão não tinha chegado ainda, e aí se evitou de meu irmão ir até lá. Então aqui em Limoeiro eu vivi essa época pequeno, era Gonzaguinha feito Velho Oeste, sabe? Era mais ou menos assim. E o pior que era a família, né? Mas o presidente Daniel falou que a minha família tem uma importância em Limoeiro, e tem. Não só do meu pai, não só meus irmãos, eu falei há pouco do ex-deputado Luiz Gonzaga Duarte, meu irmão. Mandou também um áudio muito bonito para mim, e ele trouxe para Limoeiro o curso ginasial. Para Limoeiro também, professor Carlão, as freiras daqui do Regina Coeli tinha ainda, não é? Um programa social, alguma coisa assim. E ele, então, com as verbas parlamentares, ele ajudou e muito. Inclusive, tinha um trabalho pelos morros que a freira tinha, né? Meu irmão... Hoje a gente mantém as fazendas ainda aqui, em decorrência de meu irmão, de meu pai, né?
Então, ele vendeu em vida várias fazendas, mas o Roberto, que é muito amigo de Miguel, está aqui. Então, a gente mantém algumas fazendas que ele deixou em vida por conta de meu pai, né? A gente tem esse carinho, esse amor. E o meu amor a limoeiro veio de meu pai. Eu aprendi a gostar de limoeiro do meu pai. Muitos não sabiam também que meu pai não nasceu em Limoeiro. Meu pai nasceu em Bom Jardim. Meu pai estava vindo, a minha avó, a mãe dele, estava vindo em Lombo de Burro, lá da Paraíba. E chegando no caminho, minha avó estava por ter meu pai, então ele parou em Bom Jardim, onde tinha uns parentes do Coronel Chiqueraco, consequentemente meu pai. Aí minha avó deu a luz a meu pai disse que quando ele ficou durinho, aí minha avó no lombo de burro de novo, não era carro não, né? Era lombo de burro, vem embora para Limoeiro. Então, meu pai não se considerava filho de Bom Jardim, mas considerava filho de Limoeiro. Eu acho que muitos aqui de Limoeiro sabem o quanto meu pai fez por Limoeiro. E nesse caminho de gostar, a gente seguiu o caminho do meu pai, levando o nome de Limoeiro, presidente, vereador, para muito canto desse país. Não só do país, para fora. No caso do algodão, Miguel, a gente tinha, na época, até um escritório em Liverpool, na Inglaterra, que era a capital mundial do algodão. O nosso setor principal não era o agronegócio, a pecuária, e sim era agronegócio, mais a indústria do algodão. E cada fardo produzido aqui em Limoeiro estava lá estampado. Limoeiro, Pernambuco, Brasil. Era até com Z o Brasil, né? Não sei por que eles botam Brasil exportação. Então isso foi exportado para a Alemanha, para vários países da Europa. A gente conseguiu, nós fomos a primeira empresa que, depois de um trabalho do meu irmão Luiz Duarte intenso, de tempo, nós conseguimos abrir o mercado chinês. O maior consumidor de algodão do mundo, Estados Unidos, depois China. E eles eram muito desconfiados, sabe? Eram pessoas assim muito... E a gente conseguiu isso. Mas cada fardo, produzido ali, pela Indústria Reunidas Otaviano Duarte S.A., Limoeiro, Pernambuco, Brasil. Da mesma forma, Miguel sabe disso, nos cavalos que a gente cria, e a gente tem um trabalho genético que vem de anos, né? A gente tem um trabalho... O Juliano, por exemplo, é criador de Gi, né? A Gonzaguinha lá é holandês, né? Miguel tem o Mangalago Machador e é meu colega o Zeratista. Eu fui presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Guzerá. Então, a gente cria as 4 raças. Todo animal, Paulinho sabe disso também, que a gente tem de genética, animais registrados, no certificado de registro dele, que é a carteira de identidade do animal, e ali você tem até a 5ª geração do animal, por exemplo, o presidente Fernando tem o nome de Limoeiro, Pernambuco. Até no Paraná, desculpa, e no Rio Grande do Sul, que eu levei animais e fomos lá, grande campeão, fomos premiados, com o Fleck V, Miguel, que seu irmão criou também lá. Eu colocava, o expositor não colocava Fazenda Pinheiro, Londrina, Paraná. Eu colocava Fazenda Três Lagoas, que era minha, aqui em Limoeiro, Limoeiro, Pernambuco. Lá. Então, quer dizer, eu chegava lá e dizia, que cidade é essa? Onde é isso? É Limoeiro, mas rapaz, você veio de lá do Pernambuco para cá, trouxe o gado. Eu disse, Mas é porque eu gostava de promover Limoeiro, né? Então, a gente conseguiu, meu padrinho de casamento, padrinho dos meus irmãos, amigo nosso de família, já falecido, o saudoso Marco Antônio de Oliveira Maciel, muitos aqui conhecem, né? Ele, através dele, naquela exposição, presidente Matias, que é sempre presidente, o senhor vai ser sempre presidente da sociedade. Apesar de hoje ser do conselho, mas o senhor, para mim, é o presidente eterno. E sempre fui leal ao senhor, independente de qualquer coisa. Eu acho que a lealdade é importante. Então, assim, nós conseguimos naquela época, vereador, o seu pai, eu acho que já estava vivo ainda, né? O Arthur Correia, o saudoso Arthur Correia, doutor Zé Egino. Naquela época, conseguimos trazer o presidente Marco Maciel. Não sei se o senhor foi comigo visitá-lo na casa dele ou em Palácio, né, que a gente foi convidar para vir. A Secretaria da Agricultura, João Teobaldo, era quem fazia as exposições no estado de Pernambuco. E disse que não ia fazer a de Limoeiro. Então, na época, o presidente, doutor Pimentel, esqueço o primeiro nome dele, né, que era médico da sociedade, Luiz Pimentel.
Eu era o vice, ele era o presidente. Desculpe a falha da memória. E aí o que acontece? Eu cheguei junto do presidente, não pode deixar de fazer a exposição do limoeiro. Se não vier gado para cá, não vier nada, meu pai, a gente enche esses pavilhões. Né? Aí o presidente comprou a ideia, então nós fomos, eu fui até, na época, o secretário de Cultura, inclusive era cunhado da minha tia, irmã do meu pai, a Luiz Sotero. Fui ele e disse, olha, se a Secretaria da Agricultura não faz, viu, presidente Glauber, isso que é o Glauber, meu amigo também, criador de gileiteiro e presidente da Associação dos Criadores de Gileiteiro. Aí eu disse, a gente faz, a Sociedade dos Criadores de Limoeiro faz. Rapaz, você vê, você vai gastar, não sei o quê, porque a gente não achou viável limoeiro. Eu digo, o senhor não achou, mas a gente acha viável. E se o senhor for ver aí na relação, nos anais da Secretaria da Agricultura, o senhor vai ver que uma quantidade enorme de animais é de limoeiro. Briguei com o secretário sobre isso. Ele não quis dar, não. E aí eu pedi, agora veja, e eu até, depois eu fui convidá-lo para a exposição, ele disse assim, viu, coronel? Não, veja bem, Gernan, você que é limoeirense, né? Aí ele chegou e disse assim, não, eu não vou a nenhuma abertura de exposição. Me chama que eu não vou. Eu digo, mas veja, a gente está com trabalho, gostaria que o senhor como secretário fosse. Não, não vou. Tudo bem. Dali nós fomos, não sei se o senhor foi na comitiva também, o presidente, o ex-vice-presidente e governador da época, doutor Marco Antônio, meu padrinho, e tinha muito gosto de ser meu padrinho. Então ele disse assim, eu fui lá visitá-lo, né? Ele, no apartamento dele, viu, professor Carlão, lá em Boa Viagem, né? Eu acho que era o único patrimônio que ele tinha, era o apartamento e um veraneio. A veraneio ele tinha ganho na campanha. Aí eu fui, disse, governador, eu tinha conseguido com o governador que fosse realizado, o governador mandou o secretário autorizar a Sociedade dos Criadores de Limoeiro fazer a exposição. E aí ele disse, Orlando, eu não sei se vou poder ir para a abertura, mas eu vou fazer o possível. Veja que diferença, veja que homem, né? Acho que a própria oposição o respeitava muito, né? Então, homem sério. Um político que o Brasil devia ter muitos como ele. Aí, quando foi no dia da abertura, veio o pessoal do Palácio do Governo, cerimonial, então o governador viria, né? Aí tudo bem. Aí, no dia da abertura, eu sempre fui muito acanhado no início, apesar de ser o coordenador, mas eu ficava meio para trás ali. E o pessoal, vamos receber o governador que está chegando. Na época, Zósimo, ele tinha comprado um ônibus do governo do Estado, e onde ele fazia as viagens, levava o secretariado todo. Com isso, coronel Roberto, ele economizava combustível, né, de vários carros, de vários secretários. Aí, quando eu vi, a gente foi para frente, chegou o governador. Aí, me botaram na frente, que eu estava com o presidente também, e aí ele desceu da porta, o primeiro a descer foi o secretário Luiz Sotero, que disse que não viria. E, em seguida, o governador. Aí o secretário desceu, Orlando, parabéns, tal coisa. Eu digo, secretário, o senhor veio para a exposição? Aí ele ficou, aí junto do Marco Maciel. Eu só disse que não vem a abertura de exposição e o senhor veio? O governador olhou para ele, né? Aí foi. E ele fez uma surpresa muito grande à nossa família. Tinha sido um pedido nosso, viu, doutor Matias? A gente tinha aqui a Casa de Saúde de Limoeiro, né? Fica dentro do hospital regional, né? Aí o que acontece? Ele, Marco Maciel, Lula, botou a mão no meu braço, porque aí eu expoli tudo, o governador, e eu me afastei. Né? Eu não gosto disso, eu me afastei. Aí ele me pegou pelo braço, pelo ombro, João, e foi comigo até o palanque, assim. Aí chegou lá, no palanque, ele discursou, teceu elogio para mim. Veja, eu tinha na época 19 anos, viu, João Tavares, 19 anos. Aí ele discursou e começou a me elogiar, né? E meu pai estava de lado. E Marco Marcelo tinha uma estirada boa. E ele começou a me elogiar, viu, Jorge? Tal. Aí ele notou que meu pai ficou... meu pai gostava de elogio, né? Aí quando ele sentiu, ele entrou. Que não poderia ser diferente, porque é filho de Otaviano Heráclito Duarte, tal. E aí ele disse, ao final do seu discurso, eu quero aproveitar, convidar todos aqui presentes, para
após o encerramento, se dirigir até o Hospital de Limoeiro, porque eu vou inaugurar a Casa de Saúde Inacinha Duarte, que é minha mãe. Né? E ele disse, e eu coloquei Inacinha Duarte, porque sua mãe, Zé Orlando, era conhecida como Dona Inacinha. Então, quer dizer, a gente fica contente por tudo isso. Pessoal, é muito legal ter nascido em Pernambuco, muito legal ter sido filho adotado por Limoeiro, e agora cidadão. É muito legal poder ter essas amizades que a gente tem. É muito legal trabalhar numa genética. Glauber sabe quanto é difícil isso, né? Miguel também, que é selecionador. Juliano também, que é grande selecionador. Sabe o trabalho que dá para a gente criar. É muito legal ter participado da vida de Limoeiro, da vida econômica. E eu diria que a minha família até, Maria do Carmo, minha irmã, que faleceu mais velha, esposa do ministro Marco Vilaça, que tinha muito apreço, do professor Vilaça, muita gente o conhece, né? Também participou ativo em Limoeiro. Minha irmã também, aonde ia, levava o nome de Limoeiro. Ela nasceu na Rua da Alegria. Então, sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa realizada, o que tenho, graças a Deus, dá para viver. As amizades que eu tenho são o meu maior patrimônio, os meus maiores patrimônios. E o prazer de sentir que cumpri minha obrigação com a comunidade, principalmente, presidente Daniel, o agronegócio, que é o que eu gosto, que eu amo fazer. Você veja, eu fico tão honrado com tantas pessoas ilustres, né, que não puderam vir. O deputado Antônio Moraes, né, João? A senhora dele teve um problema de saúde, ele não pôde comparecer, que é um deputado também que está sempre com a gente, né, João? João é vice-presidente da UNA e também é coordenador da UNA Ambiental. De vez em quando ele troca ideias com Lula e Juliano Malta, né? Sobre a questão da mosca de estábulo, enfim. Mas eu digo a você o seguinte, que satisfação. Sei que muitos amigos não puderam vir, Zósimo. Muitos amigos não puderam vir, presidente. Marcelo Brasil. E você fez cirurgia, né? E veja, a quantidade de mensagens que eu recebi em todos os grupos, eu até estava passando algumas para o presidente, mas o presidente só vai encher sua caixa, então é melhor deixar para lá. Mas veja que honra. Nós estamos aqui com o presidente e o vice-presidente da VIP. Acho que talvez uma das maiores entidades do nosso meio. Acho que muita gente vê a propaganda da VIP, né? Vamos comer ovo toda hora, comer ovo para cá, ovo para lá, né? Então, que honra. Está aí o Gernan, um grande empresário aqui de Limoeiro, que, segundo o Jorge, é o melhor combustível de Limoeiro, né? Que se abastece mais puro. Jorge Moraes está aí com a raida dele, Princesa do Capibaribe, a única 100% brasileira, com todo respeito ao nosso amigo que também Gonçalves, que também é da outra rádio, muito boa. E não sei se Gonçalves sabe, mas eu fui o fundador, junto com meu cunhado, da rádio que hoje ele trabalha. E depois nós vendemos para o atual presidente que montou, né, que fez a coisa toda. Porque não tinha rádio em Limoeiro. Como meu pai construiu o grande hotel de Limoeiro, porque também não tinha hotel em Limoeiro, né? Então, é muita alegria ver aqui o doutor Miguel Petribu, usineiro, produtor, amigo nosso, com o compromisso que ele tinha, adiar o compromisso para vir prestigiar o amigo, né? Ver o coronel Roberto aí, o nosso coronel Espora de Ouro, o Glauber, o Glauco, tanta gente, Glauber, Fernando, meu amigo, colega doutor Matias, presidente da Sociedade dos Criadores de Surubim, me colocou como conselheiro da Sociedade dos Criadores de Surubim. Hoje, com muito orgulho, eu sou, doutor Matias, conselheiro da Sociedade dos Criadores de Surubim. Meu amigo Geraldo Barbosa, que estudou comigo no Marista, enfim. Mas eu queria dar um agradecimento especial também para minha mulher, dona Isabel. Dona Giana e dona Evana, não é fácil aguentar a gente, né? Trabalho para lá, para cá. Hoje o Roberto estava falando comigo no áudio, aí depois dona Evana deu uns gritos nele, quem manda lá é ela. Aí eu digo, não obedeça não. Ele cortou direto a ligação e foi lá com a dona Evana.
Pessoal, desculpe por falar muito. Os vereadores todos, Zé Egínio, Sósimo, todos os vereadores, mesmo os que não estão aqui. E uma coisa legal é que foi uma coisa partidária. E a gente tem que pensar nisso, né? Então, vereadores de situação, de oposição, por unanimidade, né, presidente, aprovaram o título de cidadão, desse humilde cidadão limoeirense. Agora eu sou cidadão limoeirense. Muita gente achava que eu era, mas agora eu sou. Não é? Obrigado. Paulo, amigão, desde épocas das exposições com Gonzaguinha lá com o holandês, né? Então, presidente, eu sou muito grato a todos vocês e agradecendo a vocês, eu penso que eu estou agradecendo também ao povo de Limoeiro por ter me dado essa honraria. Já recebi muitos elogios, muitas homenagens, mas vou dizer ao senhor, sinceramente, presidente, essa foi a homenagem que mais me tocou o coração.